Eu precisava da conexão e por algum motivo eu perdi. Eu não tive. Eu busquei, ansiei e não recebi. Eu estive sozinho, isolado e não fui cuidado. Eu não recebi o amparo. Então, a partir daí, eu vou me adaptando a olhar para o mundo com a lente da desconexão. É perturbador perceber que quem pensamos ser e nosso modo de agir habitualmente, inclusive muitas de nossas aparentes forças, os aspectos menos e mais funcionais do nosso eu normal, costumam ser, em parte, produtos de perdas traumáticas. Olha isso. Também pode ser desconcertante para muitos de nós pensar que, por mais felizes e bem ajustados que possamos nos considerar, talvez nos situemos em algum ponto do espectro do trauma, ainda que distante do polo T maiúsculo. Em última instância, as comparações não funcionam. Não importa se podemos apontar outras pessoas que parecem mais traumatizadas do que nós, pois não há como comparar sofrimento. Sofrimento não se compara, mas a minha esposa passou por isso, eu passei por aquilo, você é você, ela é ela, a sua dor não se compara à dor dela, a sua não é maior nem a dela. A dor é pessoal, intransferível e somente eu sei o que eu passei, somente você sabe o que isso aí que está latejando dentro de você significa. Então a gente não pode julgar, a gente precisa substituir o julgamento pela compaixão. Você não sofreu como eu sofri, ou como utilizar o seu trauma, a sua dor, a sua ferida como uma arma para o outro. Então cada um de nós carrega suas feridas à sua maneira. Não há sentido nem valor em comparar com o outro. O que o trauma não é. Essa parte é bem legal, gente. Ele fala que os acontecimentos traumáticos, eles são estressantes, mas nem todo acontecimento estressante é traumático. Então, por exemplo, eu posso ver um filme, o Instagram coloca muitas imagens, né? Muitas contas divulgam cenas pesadas, brutais. Eu não gosto de ver, acho horripilante, me faz mal. Mas isso não é traumático. Isso me sensibiliza, isso mexe comigo e pode, inclusive, me fazer mal, mas não é traumático. Então, ele fala que a gente precisa ter clareza do que é e do que não é, tá? Então, o acontecimento é traumatizante ou retraumatizante apenas quando torna a pessoa diminuída, quer dizer, psiquicamente ou fisicamente ou ambos, mais limitada do que antes e de maneira persistente. Muito do que aconteceu na vida, inclusive nas artes e ou nas relações sociais e políticas, pode ser perturbador, desestabilizante ou mesmo muito doloroso, sem que isso constitua um trauma novo. Isso não quer dizer que reações traumáticas antigas, que nada tem a ver com o que quer que esteja ocorrendo, não possam ser provocadas por estresses do presente. Vejam o exemplo de um determinado autor voltando para casa depois de uma palestra. Isso não é a mesma coisa que ser retraumatizado. Então, ele não foi retraumatizado quando a esposa dele falou para ele que ela não ia buscar, ou que ela estava atrasada, se queria mesmo que fosse. Mas aquilo ali foi um gatilho, foi uma lembrança. Mas não retraumatizou, apenas lembrou que alguma coisa aconteceu ali e que aquela memória ainda estava viva no corpo. Mas o que eu faço com essa memória viva no corpo agora? E aí ele coloca aqui, eis uma lista razoavelmente confiável que serve como um processo eliminatório. Uma coisa não é trauma se alguma das seguintes afirmações permanecer verdadeira a longo prazo. 1. Se não limitar você, não restringir você, não diminuir, confiar ou se afirmar, de suportar sofrimento sem sucumbir ao desespero ou de observá-lo com um olhar compassivo. Se não impedir você de reconhecer sua dor, tristeza e medo sem se sentir sobrepujado e sem precisar recorrer a escapatórias do trabalho ou de um comportamento compulsivo de autotranquilização ou autoestimulação de qualquer tipo. Se você não se sentir impelido nem a se supervalorizar ou nem a se apagar com o intuito de conseguir ser aceito ou para justificar a própria existência. Se não comprometer sua capacidade de sentir gratidão pela beleza e pelo assombro que é estar vivo. Então, se por outro lado você
reconhecer essas restrições crônicas em si mesmo, pode ser que elas representem a sombra do trauma na sua psique. A presença de uma ferida emocional não curada, independentemente do tamanho do T, pode ser um T pequeno, um T médio, um T grande, tá? Se você reconhece que algumas dessas limitações, alguns desses movimentos aqui, pode ser que você tenha feridas emocionais não curadas. O trauma nos separa do nosso corpo. Então, o que é importante falar aqui para a gente finalizar, porque já vamos completar o nosso tempo. Um evento traumático não acontece somente na minha cabeça. O evento traumático, seja lá a situação que eu fui exposto, o abuso que eu passei, a violência, seja a situação que eu não recebi, ou a nutrição afetiva, o toque, o aconchego, o afago, o alimento, não acontece só aqui, gente, no cabeção. Quando eu penso em emoção, eu não tenho como desconectar a emoção do corpo. Trabalhando com a história de origem, ajudando o meu cliente a elaborar essa história familiar, essa história que habita em mim, a história que meu corpo conta, desbloqueando esse corpo junto com esse processo narrativo, com essa biografia pessoal e familiar, trabalhando o corpo e biografia pessoal e familiar, eu consigo auxiliar o meu cliente a não é só a se liberar dos traumas, mas a aprender a fazer esse processo de reintegração de si mesmo ao longo da vida, que não vai acontecer somente na terapia, que é um processo que precisa ser assumido ao longo da vida, para o resto da vida. Não é só enquanto eu estou em terapia, eu só na sessão com o meu terapeuta, mas eu preciso assumir esse compromisso de autocuidado, e aí autocuidado no sentido em que a palavra surge em algum momento na história, que não tem a ver com tratamentos de belezas estéticos, nada contra esses, mas com as pausas que eu faço para cuidar da minha saúde mental, a necessidade dessa pausa, dessa atenção mais detalhada ao meu corpo, às minhas emoções. Então, é somente quando eu assumo esse lugar de que hoje sou eu que cuido, hoje sou eu que trato dessas feridas, hoje sou eu que reescrevo essa história, que realmente as coisas podem começar a mudar. Então, o trauma nos separa do nosso corpo, e aqui ele fala, não saber como ou o que você está sentindo, por sua vez, é um sinal certeiro de desconexão em relação ao corpo. Só que antes disso tem uma história bem interessante que ele vai abordar sobre uma cliente, e essa história eu quero contar todinha para vocês. Eu não vou pular porque para que vocês consigam entender o curso, tá? Depois que alguém invade e entra em você, seu corpo não lhe pertence mais. Contou para mim a escritora V, anteriormente conhecida como Eve Ensler, rememorando o abuso sexual que sofreu do pai quando menina. Ele passa a ser uma paisagem de apreensão, traição, tristeza e crueldade. O último lugar em que você quer estar é dentro do próprio corpo. E aí aqui, né, a gente pode pensar no gancho desse pensamento de que você não está presente. Eu trabalho com mindfulness e a gente trabalha muito com o cliente, a presença. E o que eu trabalho com essas pessoas? Mas por que é tão difícil estar presente no meu corpo? Para além dos excessos de estímulo que a tecnologia nos traz, o que mais pode estar por trás dessa minha dificuldade de me manter no meu corpo? Então aqui ela fala, ela precisa sair, tá? Ela foi, depois que alguém invade e entra em você, seu corpo não te pertence mais, então ele já não é mais seu. Aqui já começa um outro processo de adaptação. O último lugar que você quer estar é dentro do próprio corpo. Então você começa a viver dentro da própria cabeça, começa a viver ali sem qualquer capacidade de proteger seu corpo, de conhecer seu corpo. Olha, eu tinha um tumor do tamanho de um abacate dentro de mim.
e eu não sabia. Era esse o meu grau de separação de mim mesma. Então a história dela eu quero contar para vocês tintim por tintim. Embora os detalhes do meu passado sejam radicalmente distintos dos de V, sei de que lugar ela está falando. Durante muitos anos, a pergunta mais difícil que se podia fazer para mim era: o que você está sentindo? Eu pergunto isso para os meus pacientes: o que você está sentindo agora? Descreva para mim as sensações corporais agora. Então é muito comum no início do processo do renascimento, por exemplo, eles falarem: tá tudo bem, tô bem, ou nem respondem. E eu observo claramente essa dificuldade de: eu tô bem. É como se esse bem cortasse algo que eu não sei nomear. Então não é pensado, eu não sei fazer e tem um porquê. Durante muitos anos, a pergunta mais difícil que podia fazer a mim era: o que você está sentindo? O Gabriel falou. Minha resposta habitual era um irritado: como é que eu vou saber? Eu não tinha esse problema quando me perguntavam o que eu estava pensando. Sobre isso posso falar de cadeira. Não saber como ou o que você está sentindo, por sua vez, é um sinal certeiro de desconexão em relação ao corpo. E o que causa essa desconexão? Vocês sabem? Vocês imaginam? Então ele responde: no meu caso, a resposta nem precisa de especulação. Quando eu era bebê na Hungria em guerra, eu tive que suportar a fome e a disenteria crônicas, situações de extremo desconforto e ameaçadoras e perturbadoras para pessoas adultas, quanto mais para uma criança de 1 ano. Na ausência de alívio, a reação natural de uma pessoa jovem, na verdade, sua única reação é reprimir e se desconectar dos estados emocionais relacionados ao sofrimento. Ela passa a não conhecer mais o próprio corpo. Estranhamente, esse autoalinhamento pode surgir mais tarde na vida na forma de uma aparente força, como minha capacidade de ter um desempenho de alto nível quando eu estou com fome, estressado ou cansado, seguindo em frente sem consciência de que eu preciso de uma pausa, comida ou descanso. Em algumas pessoas, a desconexão do próprio corpo pode também se manifestar como não saber quando parar de comer ou de beber. O sinal de chega não passa, não é transmitido. Então, para algumas pessoas que comem demais, elas não conseguem, elas não têm esse clique do chega, parou, tá? Então, isso pode ser uma das causas, um dos sinais do trauma. E aí, nesse caso, o trauma envolvendo a compulsão alimentar. Eu não consigo ter o clique do chega, do para. Eu vou no movimento da compulsão. Exatamente porque o clique não aconteceu. Eu estou desligado, eu estou desconectado do meu corpo. Se eu estou desconectado do meu corpo, eu não consigo fazer esse fechamento, que seria o fechamento saudável. Eu comi, me alimentei, estou satisfeito, eu consigo parar. Na compulsão, não. Então, na compulsão alimentar, a gente compreende aí, a gente tem uma dica de uma compulsão que tem um histórico de trauma. Eu me desconectei do meu corpo, eu não consigo fazer o clique, eu não consigo parar. Seja de que forma for, a desconexão é proeminente na experiência de vida de pessoas traumatizadas e é um aspecto essencial da constelação do trauma. Como no caso de V, ela começa com um mecanismo de adaptação natural e obrigatório por parte do organismo. Ela não teria conseguido sobreviver aos horrores da sua infância se ela tivesse permanecido no momento presente e consciente, instante após instante, daquela experiência de tormento físico e emocional, absorvendo plenamente o que estava acontecendo. Então, assim, uma criança passa por abuso sexual e permanece conectada com o que está acontecendo no seu corpo, ela não sobrevive. É muito para ela. E aí o mecanismo adaptativo eu preciso sair desse corpo, eu preciso romper, eu posso ir para a cabeça, eu preciso ir para qualquer lugar que me tire desse sofrimento, que mantenha a minha vida preservada, mesmo que seja nas piores condições, eu preciso manter a minha vida, a vida é maior do que tudo. Assim, esses mecanismos de adaptação são como uma salvação, por assim dizer, que vem
fazer um resgate a curto prazo. Com o tempo, porém, se não forem cuidados, eles ficam gravados de modo indelével na psique e no corpo, como reações condicionadas, enrijecidas em mecanismos fixos que não são mais adequados a nenhuma situação. Eu já passei por aquilo, mas aquilo está vivo, continua atuando. O resultado é um sofrimento crônico e, com frequência, como exploraremos a seguir, até mesmo alguma doença. O mais notável no meu encontro com o câncer, continuou contando V, foi que a jornada inteira de acordar depois de 9 horas de cirurgia, tendo perdido vários órgãos e 70 nodos, eu acordei com bolsas, tubos, todo tipo de coisa saindo de mim. Mas pela primeira vez na vida, eu era um corpo. Doía, mas era também muito empolgante. Eu pensava, eu sou um corpo. Ai, meu Deus, eu estou aqui dentro, eu estou dentro desse corpo. Ela voltou no momento da cirurgia do câncer dela, quando ela acorda da cirurgia, ela se depara com ela, com o corpo dela. Eu voltei. Doía tudo, essa dor demonstrava presença, né? Há muito tempo longe de casa. Seu relato de uma súbita sensação de estar em casa dentro do seu eu físico é emblemático de como funciona a cura. Quando os grilhões do trauma começam a se soltar, voltamos com alegria a nos unir às partes separadas de nós mesmos. Vou continuar com vocês no nosso próximo encontro, porque ele vai abordar um pouco mais sobre o trauma, e agora ele vai falar sobre o trauma nos separando da nossa intuição, que é a nossa inteligência do corpo e da alma. Então, no nosso encontro a gente continua. Quem está no grupo agora, vai para lá para o grupo, que até amanhã eu vou postar para vocês a tarefa, as 2 perguntas de reflexão do encontro de hoje, e acredito que no máximo 24 horas, 48 horas, o vídeo já baixou aqui dentro do YouTube, e eu compartilho com vocês lá no link para que vocês possam assistir e fazer o exercício. Gente, uma ótima semana para vocês. Até o nosso encontro de semana que vem.